Olá, pessoal. Vamos dar continuidade aos nossos assuntos. Então, ainda sobre centro cirúrgico, nós também temos os posicionamentos do paciente na mesa de cirúrgica, né? Na mesa cirúrgica. Então, nós temos aí alguns nomes de algumas posições, né? Que são o paciente é colocado, né? Nessa posição para realizar esse procedimento. Então, nós temos decúbito dorsal, ou se não supino, significa a mesma coisa. Geralmente, aquela posição a gente coloca o paciente, né? Como, por exemplo, a cirurgia de cesariana, né? Decúbito ventral ou decúbito de prona, né? Então, já é o paciente, né? A gente fala com a face lado da face para baixo, né? E a gente tem como exemplo aí uma cirurgia de hérnia de disco. Posição de Fowler ou sentado. E aí a gente fala semi-sentado, na verdade. É aquela posição de procedimento cirúrgico relacionada a colocação de dreno de tórax. Posição litotômica, ou se não posição ginecológica. São as posições realizadas na cirurgia de esterectomia, cirurgia de períneo, cirurgia de reto e cirurgia de vagina. Posição de símis ou lateral. Então, essa posição, geralmente, a gente coloca o paciente na cirurgia de rins. Né? Então, a gente coloca o paciente posicionado na posição lateral. E aí, vai de acordo com o procedimento, vai ser no lado direito ou no lado esquerdo. E aí, a gente posiciona esse paciente. Lembrar que essa posição de cima, o paciente fica de forma lateral. Uma das pernas fica estiradas e a outra perna fica semi-flexionada. Assim, garante que o paciente não corra o risco de rolamento. Né? Posição de Trendelenburg. Geralmente é uma posição, né, que a gente coloca o paciente para realizar a cirurgia de laparotomia de abdômen, né, inferior. E posição de canivete, geralmente a posição denominada para cirurgia de hemorroidectomia, retirada das hemorroidas. Aqui a gente tem algumas imagens, por exemplo, né, posição ginecológica, certo? A posição de símis que eu falei para vocês, ó, o paciente fica de forma lateral, uma perna fica estirada e a outra perna semi-flexionada, para impedir que o paciente tenha rolamento de um lado para o outro. A posição litotômica, certo? A posição dorsal, o paciente fica o decúbito para cima. A posição de decúbito lateral, né? Lateral de diferentes posições. Posição semi-sentado, né? E aqui de Fowler, tá? E essa é a posição de Trendelenburg, onde o paciente ele tem uma pequena inclinação da cabeça para baixo e os membros inferiores para cima, como mostra aqui a imagem. E essa é a posição de canivete. E aí a gente entra, né, falando agora sobre o conceito da central de material e esterilização. Então, o que seria a CME? O que seria essa central de material e esterilização? Bem, a central ela tem como objetivo o fornecimento de materiais livres de contaminação para serem utilizados em diversos procedimentos clínicos, como também cirúrgicos. É a padronização de procedimentos para os processos materiais através do processo de limpeza, acondicionamento, esterilização, guarda e distribuição dos artigos médicos hospitalares. A central de material de esterilização, ela possui uma classificação desses artigos hospitalares, né? Então, nós entendemos que a central de material de esterilização é o local onde recebe o material que foi utilizado, ou seja, material sujo. Após esse recebimento, ele irá passar por um processo, as etapas de limpeza. Após as etapas de limpeza, nós realizamos o processo de esterilização. Após essa esterilização, nós acondicionamos, ou seja, guardamos e assim em estoque e assim posteriormente eles são entregues aos setores do hospital ou se não de acordo com a necessidade do próprio bloco cirúrgico. Sendo assim, esses materiais eles possuem uma classificação.
Então, nós temos que esses materiais são classificados como artigos críticos, que são aqueles que entram em contato direto, né, com o tecido não colonizado do corpo humano e que requer utilização para a sua utilização. Artigos semicríticos são aqueles que entram em contato com mucosa íntegra colonizada e para a sua utilização requer desinfecção de nível intermediário. E os artigos não críticos são aqueles que entram em contato apenas com a pele íntegra ou que não entram em contato direto com o paciente. Este requer um procedimento de limpeza e desinfecção de baixo nível. Primeiro, vamos fazer algumas observações. Primeiro, artigos críticos são aqueles que entram em contato direto, né, com o corpo humano, como, por exemplo, lâmina de bisturi, né, a pinça cirúrgica, são considerados artigos críticos porque ele entra em contato com a cavidade interna do paciente, certo? E aí a gente fala que eles são, para fazer essa limpeza, a gente utiliza materiais de nível, de alto nível. Artigos semicríticos são aqueles que entram em contato com a mucosa íntegra do paciente. Então, aqui a gente pode citar como exemplo as máscaras de Ventures, as máscaras de nebulização, os látex que são conectores entre a máscara e o suporte de oxigênio, né? Onde ali o paciente vai respirando e vai tendo ali nesse circuito os resíduos da respiração do paciente. Então, entra em contato com a mucosa. Então, eles são considerados semicríticos. E os artigos não críticos são aqueles que entram em contato apenas com a pele íntegra. Então, aqui pode ser um termômetro, né? Aqui pode ser um esteto, né? Aqui pode ser o manômetro, certo? Então, são artigos que eles entram em contato na forma íntegra. Pode ser uma cuba rim, pode ser a cuba redonda, pode ser o papagaio, certo? Então, a CME, ela é responsável pela limpeza e descontaminação, desinfecção e esterilização. Perceba, é um dos pontos mais importantes na denominação de CME. Ela é responsável pela limpeza, pela descontaminação, desinfecção e esterilização desse material sujo. A equipe na CME é formada por enfermeiros e técnicos de enfermagem. Ainda, a CME ela deve ser localizada dentro do bloco cirúrgico. Então, não esqueçam, a CME ela é localizada dentro do bloco cirúrgico. Ela deve ser localizada. Então, nós temos que ela deve proporcionar, a CME deve proporcionar condições para que o desenvolvimento dos procedimentos ocorra de forma realmente centralizada, certo? Devendo atender às suas áreas destinadas. Aqui nós temos algumas imagens do setor da CME profissionais, né? Nós já vimos que é composto por enfermeiros e técnicos de enfermagem. Esses profissionais que estão dentro desse setor, eles devem estar paramentados, né? E aí essa paramentação é composta por gorro, por máscara, por luva, como também da roupa específica que eu falei para vocês, ó, material com a blusa e a calça cirúrgica, certo? E aqui a imagem mostra a questão dessas profissionais fazendo a parte de inspeção, né? E formulando, né, a questão das caixas cirúrgicas. Aqui outra imagem mostrando alguns materiais que são utilizados para fazer a parte de empacotamento do material, certo? Para ser estéril. Uma dessas áreas é denominada expurgo, certo? Então, a CME ela é composta pela área suja, área limpa e área estéril, certo? E aí a gente tem aqui que a primeira dela é o expurgo, considerada a área suja. Essa área suja ela é destinada a receber materiais, certo? Cujos efetuar a limpeza, descontaminação e secagem, né? A outra é chamada de área limpa. É um local reservado à seleção de materiais, certo? Acondicionamento, identificação, esterilização, armazenamento e distribuição. Ambas elas devem ser separadas por uma barreira física, que nós chamamos de guichê, né? Que impeça o fluxo pessoal de uma área para outra. A área física ela deve ser bem iluminada, né? No local de preparo dos instrumentos.
tem o sistema de exaustão, de ventilação, torneiras e bicos adequados, né? Revestimento resistente e de fácil limpeza. Toda a área física tem por objetivo impedir o cruzamento de artigos já esterilizados e facilitar o trabalho da equipe. Assim foi definido o fluxograma dos artigos hospitalares através de impactos positivos para o controle de infecção hospitalar. Então, aqui mais algumas imagens sobre a estrutura física dessa CME, né? Então, uma profissional, né, fazendo o que a gente chama de carga na autoclave. Aqui nós temos outra imagem, né, onde nós temos aqui a presença de profissionais realizando o empacotamento das pinças, né, para posteriormente passar por um processo de esterilização. Lembrar que para realizar esse momento já foi feito o quê? Primeiro, esse material já foi entregue no expurgo, já passou pelo processo de limpeza. Após isso, passa para o outro setor da área limpa, né, por meio de guichês. E aí, essa nova equipe ela vai fazer justamente esse trabalho, né, colocar esse material que foi limpo, né, em papel, que a gente chama grau cirúrgico, ou se não, caixa cirúrgica, dependendo da necessidade. E posteriormente são colocados para processo de esterilização. Aqui outra imagem mostrando as profissionais colocando as pinças dentro das caixas cirúrgicas. Após passar por um processo de esterilização, esse material ele vai para a estocagem, né? E aqui nós temos também uma representação dessa estocagem. Então a gente tem aqui, né, material que já passou pelo processo de esterilização estocado. Aqui serve, no caso, tanto para a utilização das pessoas que vão utilizar possivelmente esse equipamento no bloco cirúrgico, como também de outros setores do próprio hospital. Nós ainda temos alguns tipos de CME. A CME ela pode ser definida como centralizada, onde todas as fases do processo são executadas em suas dependências, ou seja, aquela fase de limpeza, inspeção, armazenamento, distribuição, né? Ou semi-centralizada, onde o material já vem limpo e acondicionado em unidades para ser esterilizado. Então, aqui a gente tem que a CME, né, ela pode ser centralizada, quando uma CME centralizada é a CME que ela realiza todos os processos, né, de limpeza, como também de armazenamento e acondicionamento. A semi-centralizada não. Ela já vem só com o quê? Material limpo e acondicionado nas unidades. Então, não é feito, né, todo o processo numa única CME, que a gente fala que às vezes é um serviço terceirizado. Então, vamos conhecer um pouco mais sobre as atividades da CME. A CME, ela possui como atividade receber, desinfectar e separar os produtos para a saúde, como também lavar os produtos, né, para a saúde, receber as roupas vindas da lavanderia, preparar os produtos para a saúde e roupas, esterilizar os produtos para a saúde, né, realizar o controle microbiótico e os prazos de validade dos pacotes já esterilizados. Também é responsável por armazenar e distribuir esses produtos, né? E também as roupas estéreis. Aqui nós temos esse ambiente. Como é o ambiente da CME? É uma sala, né, composta por uma área de recepção, descontaminação e separação dos materiais. Nessa área, há uma área para lavagem desses materiais. Sala é composta por uma área de recepção da roupa limpa, a área para preparo de materiais e roupa limpa, a área para esterilização física, a área para esterilização química líquida, né? A área para armazenamento e distribuição dos materiais já esterilizados, né? Então, aqui nós ainda temos algumas informações que a área física da CME ela deve permitir o estabelecimento de um fluxo contínuo e unidirecional. Então, esse fluxo contínuo e unidirecional está representado por essa imagem, onde nós temos a área suja,
expurgo, a área limpa, que é a sala de preparo de material, e a área estéreo, que é a área retirada de material da autoclave, né? E da guarda, né, do material estéreo. Então, nós temos aqui, quando a gente fala um sentido unidirecional, é justamente esse, pessoal. Primeiro, o material entra na sala do expurgo. Após passar pelo processo de limpeza, ele vai para a sala de preparo. Nessa sala de preparo é onde as pessoas vão montar as caixas cirúrgicas, vão montar todo o material para colocar aonde? Na autoclave. E assim eu segui um processo de esterilização. Então, geralmente nessa área estéreo estão o quê? As máquinas autoclaves, as máquinas responsáveis pelo processo de esterilização. Então, primeiro eu tenho uma área suja, que é o expurgo, depois a área limpa, e depois eu tenho uma área estéreo. Então, em hipótese alguma, esse material ele pode sair aqui da área estéreo, ir para a área limpa e posteriormente para a suja, ou cruzar alguma dessas etapas. Ele sempre deve seguir na primeira área suja, depois a limpa, depois estéreo e ir para a sala de acondicionamento. Né? Então, é esse sentido, o fluxo é considerado unidirecional. Aqui a gente tem a central de materiais de esterilização, formada pela recepção da roupa, preparo, esterilização, armazenamento e distribuição. Esse é o segmento que os artigos médicos devem seguir. Sobre o processo de limpeza, a gente pode considerar que existe a limpeza manual, onde o procedimento é realizado através de forma manual mesmo, com a remoção de sujidade, por meio de fricção. Essa fricção é através de escovas, umas escovas próprias de centro cirúrgico. Como também pode ser feita uma limpeza considerada limpeza mecânica. E essa limpeza mecânica é um procedimento que, para a remoção de sujidade, utiliza uma ação aliada à ação química, né? Mecânica e química. Então, para esse tipo de limpeza, existe o seguinte tipo de lavadoras, né? A lavadora ultrassônica e a desinfectadora. Aqui algumas imagens do que seria essa lavadora ultrassônica, percebam, e aqui a lavadora desinfectadora, certo? Então, nessas lavadoras descontaminadoras, elas agem com a remoção de sujidade, utilizando, né, para comadres, papagaios, vidros de aspiração. Nas lavadoras para voltada à esterilização, ela age com a ação de jatos de água e injeção de ar de vapor, né, gerando turbulência. Então, é um eficiente equipamento de limpeza, pois além de lavar e esterilizar, preenche todos os requisitos básicos iniciais, certo? Então, aqui nós temos, uma imagem representando a lavadora descontaminadora e a lavadora esterilizadora. Lembrar que, de todos esses processos de limpeza, o mais potente está relacionado ao processo de esterilização. O processo de esterilização, ele elimina todas as formas de micro-organismos. Tá? Então, a descontaminação é uma ação que precede a limpeza, tendo como objetivo a eliminação ou redução do número de micro-organismos do artigo cirúrgico. Temos também que a limpeza ela é a primeira fase para o processamento. Então, primeiro é realizada a limpeza, depois a desinfecção, depois a descontaminação e, fim, a esterilização. Para realizar esses procedimentos, é utilizado alguns EPIs. E aí a gente tem como EPIs a luva de borracha de cano longo, avental impermeável, a utilização do gorro de proteção, certo? Da face, botas plásticas. Todos esses EPIs devem ser utilizados pelos profissionais dentro do setor da CME. Os insumos utilizados na limpeza são, geralmente, os detergentes e desencrostantes. Quando a gente fala em insumos, então, esses insumos estão relacionados a que tipo de produto são utilizados para fazer essa limpeza, né? Então, geralmente, utilizamos um detergente específico hospitalar, como também desencrostantes específicos hospitalares. E aí a gente está falando sobre limpeza, agora a gente vai falar sobre desinfecção.
Então, o que seria o conceito de desinfecção? A desinfecção é a destruição de micro-organismos na forma vegetativa, presente em superfícies inerentes mediante a aplicação de agente químico e físico. A desinfecção ela pode ser entendida como alto nível, intermediário, como também baixo. Alto nível ele deve incluir a eliminação de alguns poros, bacilos de tuberculose de forma vegetativas, elimina fungos e vírus, e alguns ou todos os vírus, né? Perdão. Ele elimina os bacilos de tuberculose, fungos e todos os vírus. O nível intermediário não é esperada ação sobre os esporos bacterianos, né? E nem ação média sobre o vírus, mas elimina fungos e células vegetativas bacterianas. Baixo nível é diferente dos demais, ele tem a capacidade de eliminar bactérias na forma só vegetativa. O próprio nome está dizendo, baixo nível. Agora a gente entra no processo de esterilização. O processo de esterilização é compreendido pelo qual os micro-organismos são mortos a tal ponto que não seja mais possível detectá-los no meio de cultura padrão. Um artigo é considerado estéril quando a probabilidade de sua sobrevivência é mínima, tendo em vista entender como morte microbiana após o contato com os agentes esterilizantes. Esse processo de esterilização ele pode ser classificado como esterilização por meio de método físico, químico ou físico-químico. Dentro do processo físico-químico, nós temos a utilização de algumas substâncias, como o óxido de etileno, peróxido de hidrogênio e formaldeído. Dentro do método físico, nós temos a presença da autoclave e da estufa para se eliminar essa forma de micro-organismo. No entanto, a autoclave, no momento, as máquinas são os meios que estão sendo utilizados. A estufa é um meio que está sendo removido do mercado para processo físico. E para o meio químico, são utilizados alguns componentes, como aldeído, formaldeído, paraformaldeído e glutaraldeído. Aqui nós temos alguns produtos que são permitidos pelo Ministério da Saúde, como aldeído fenólico, quaternário de amônio e compostos orgânicos. E aí, todos esses processos, né, desinfecção, limpeza e esterilização, eles estão relacionados para evitar a incidência, né, e auxiliar no controle de infecção hospitalar. Então, nós temos aqui algumas causas possíveis de infecção hospitalar. Tempo cirúrgico, bactérias suspensas, equipe técnica, né, que são as principais causas, ar-condicionado, instrumentos e insumos.